Aleluia. A primavera do crente, ela vem cada manhã. Glória a Deus. Cada manhã ela se renova na vida do crente, do cristão, do servo e da serva do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Graça e paz, igreja, mais uma vez. Amém. Quero dizer para vocês que Jesus é bom. Glória a Deus. Mas às vezes as pessoas dizem, sabe o quê? Eu sei que Ele é bom. E não sabe não. Você pode dizer para as pessoas, Jesus é bom. E as pessoas dizem, eu sei que Ele é bom. E não sabe não. Às vezes até mesmo você, às vezes que está dizendo Jesus é bom, não sabe que Ele é bom. Você sabia disso? Sim. Porque para saber que Ele é bom, tem que conhecer Ele. Aleluia. Você sabia? Para saber se Jesus é bom, tem que conhecer Jesus. Tem que ter intimidade com Ele. Tem que saber quem Ele é. Tem que estar, sabe, acostumado com a conversa dEle. Tem que estar ouvindo os papos dEle. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo de Jesus Cristo? É que com Ele não tem meus termos. Com Cristo Jesus, ou a gente é, ou a gente não é. Sabe aquela palavra que diz lá em Apocalipse, quando ele diz: que bom seria que vocês fossem ou frio ou quente, mas vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Sabe o que eu gosto, amados irmãos? Ó, eu faço um tempinho, mas vocês estão vendo que quando eu estou ministrando a palavra, eu tremo, eu fico tremo. Quanto mais tempo passa a gente na presença de Jesus, parece que mais tem medo a gente fica. Aleluia. Sabe o que é isso? Porque a gente sabe de quem é a palavra que nós estamos ministrando. E quando você vem pregando, quem não está nem aí, tem que ter cuidado. Sabe por que eu tremo assim? Porque eu tenho medo, eu sei quem é a palavra que eu estou pregando, eu sei quem está me ouvindo. E a Bíblia diz: quando entrar na casa do Senhor, tira a sandália dos teus pés. Entra na presença dele para adorar. Glória a Deus. Glória. Não deixa que a tua boca te faça tropeçar com tantas palavras. Glória a Deus. Seja mais a tua adoração do que eu vou falar demais. Glória. Lembra-te que tu está na terra e Deus está no céu. Então sejam poucas as tuas palavras. Sabe qual é a palavra que eu tenho nessa noite que Jesus tem? Eu quis mudar o tempo todo, o Espírito Santo não muda. Aleluia. Desde casa eu vinha, passei na rua ali, Senhor me ajuda, Espírito Santo, e ele não muda. É essa. Aleluia. E Deus me deu essa palavra e eu vou meditar conforme a vontade do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Abra as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 19 e o versículo 28, 29 e o 30. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é lindo. Glória a Deus. Aleluia. João 19. Eita glória. Aleluia. Terminando. Aleluia. Eis-me aqui, Espírito Santo. Aleluia. 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 Glória. Amados irmãos, eu estou sentindo uma presença tão grande de Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam? Aleluia. E quando a carne sente a presença de Deus, ela não suporta. Vou dizer mais uma vez aqui, como eu disse há cultos atrás, o Espírito Santo de Deus é calmo, mas a carne da gente não suporta não. Ele é calmo, mas a carne cheia de falha, cheia de defeito, não suporta não. Aleluia. Mas irmão, você um dia que eu senti tão forte a presença de Deus que quase eu caio, tão forte que foi. Eu ia dentro de um carro com o meu pastor, meu antigo pastor, e de repente aquela presença desceu e eu ouvi as vozes descendo sobre a minha vida, e aquelas vozes como se estivesse dentro de um túnel, e as vozes sendo ministradas do céu, e eu não suportei aquelas vozes sendo ministradas para mim. E quando eu saí do carro, eu saí tão sabe, forte
forte que foi a presença. Aleluia. E essa presença mesmo que eu estou sentindo aqui na cena. Aleluia. Mas eu prego, eu levo a palavra de Deus por vários cantos. E nunca parei de sentir esse tremor quando eu vou ministrar a palavra dele. Porque eu tenho. Aleluia. E tenho medo. Porque ele é Deus. E eu sou apenas um homem. Amém? Amém. João capítulo 19, versículo 28, 29 e 30. Glória a Jesus. Aleluia. Que diz o seguinte, 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, tenho sede. Isso ele disse na cruz, pregado. Certo? Isso Jesus Cristo disse na cruz, pregado. Estava ali, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja. E pondo-a no sopro, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E aleluia. Glória a Deus. E eu quero trazer para você nessa noite, primeiramente eu quero fazer uma pergunta para mim e para a igreja, pastores, presbíteros. Você merece Jesus? Glória a Deus. Você merece Jesus? Por que, João? Você me disse, eu mereço ou não mereço? Eu quero perguntar, você merece Jesus? Não se diga para mim. Mas eu quero dizer para você, você merece Jesus? Você já notou na sua vida se verdadeiramente você merece Jesus? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para cá. Quando ele disse no versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: a palavra que nos trouxe salvação, a palavra que nos trouxe vida, e a palavra que nos trouxe libertação, a palavra que rasgou o véu de alto a baixo, a palavra que pagou a minha dívida e a tua dívida, a palavra que rasgou a cédula que me separava de Deus, a palavra que fez o diabo entender que ele é um perdedor, a palavra que fez o diabo entender que Jesus Cristo diante de Deus olha para ele e diz: esse é o meu vencedor. Que é, está consumado. Por isso que eu pergunto, você merece Jesus Cristo? Nós merecemos Jesus Cristo? E eu quero falar nessa noite uma coisa seguinte. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que o povo cheio de falhas e defeitos, lá no jardim, perderam a comunhão com Deus. Quando o primeiro homem, ele pecou, Adão, nós perdemos a comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer que a terra se tornou maldita por causa de Adão. Deus chega para Adão e diz: por causa de você, da sua desobediência, a terra é maldita, se tornará maldita por causa do seu erro, do seu pecado. Então não só Adão, mas de Adão para cá, a maldição vinha sobre todos nós que estamos aqui nessa noite. Não vou nem falar sobre todo mundo, porque nós sabemos que é todo mundo, mas eu vou falar de nós aqui. A maldição estava sobre as nossas vidas. O erro, o defeito, o engano, tudo de ruim estava sobre a nossa vida. E o nosso destino não era mais para cima, e o nosso destino era para o inferno. Porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, distante da família de Deus, separado da comunhão com o Pai. Quando Adão pecou, Deus tranca o jardim, Deus fecha o véu, e agora a gente que poderia falar com Deus, a gente que tinha intimidade com Deus, agora não tem mais intimidade com Deus, por causa do nosso pecado, por causa dos delitos, das nossas falhas. A porta foi fechada, e aquele Deus que nós estávamos de frente a ele estava agora oculto aos nossos olhos, por causa dos nossos defeitos e erros e pecados. Aleluia. Glória. E eu pergunto, será que nós merecemos Jesus Cristo? A gente costuma, meus amados irmãos, falar muito, mas Jesus sabe quem merece Ele ou quem não merece.
Sabe, às vezes a gente sente uma situação com pessoas, e as pessoas chegam pra gente, com pessoas, dentro de pessoas, e rapaz, tu não merece fulano, não. Rapaz, tu não merece estar passando por isso, não. Tu não merece estar passando por essa situação. E eu pergunto, nós merecemos Jesus Cristo? E o pecado veio. E reis, e grandes profetas, e grandes servos de Deus, tentou novamente juntar o povo com Deus. Mas o pecado era tão grande e terrível na vida do ser humano, que não tinha como ninguém juntar novamente, não tinha como ninguém colocar novamente o homem de frente com Deus, por causa do pecado, por causa dos nossos defeitos. Mas a Bíblia vai dizer que lá no céu, no coração de Deus gera um amor tão profundo, que Ele diz: olha, eu vou enviar meu filho. A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o defeito, que tira a incomparação, que tira a incomunhão, que rasga o véu, que queima toda a cela de pecado, que afasta tudo aquilo de ruim que está no homem, que leva o homem a ter novamente comunhão com Deus. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. 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 E João aponta, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus, que vai colocar você novamente de frente a frente com o Pai, sem medo de você sofrer danos. Porque até então o véu tampava, ninguém poderia chegar diante de Deus a não ser um sacerdote, e tinha que ser um sacerdote santo. Porque se não fosse, ficava lá dentro, consumido pelo fogo da presença de Deus. E nós, cheios de defeitos e de pecado, de erros e de coisas erradas, aleluia. E Deus diz que a Bíblia diz que Deus ama a gente. E Deus amou a gente dessa tal maneira que deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor. Então, eu pergunto: a gente merecemos o melhor de Deus? Ele deu o seu melhor para a gente. Ele deu o seu melhor para que através de sua morte nós viéssemos viver. Nós estávamos mortos, mas através da morte de Cristo nós passamos a viver novamente. A Bíblia diz que agora chega esse Filho amado, esse tão desejado de todas as nações, esse desejado de todos nós. E agora Ele não vem com a forma aparência bonita para fazer a gente ter alegria por Ele ser um rei bonito. Não, Ele vem agora para salvar a gente, o homem que veio ser desprezado, machucado, ferido, veio ser caluniado, veio ser cuspido por causa de mim e você, bonzinhos. Aleluia. E eu pergunto: nós merecemos Jesus Cristo? Amados irmãos, falar é tão bom. É tão bom anunciar, falar de Deus. Mas eu pergunto: que nós merecemos Ele para falar tanto dele? Então nós precisamos merecer aquele que é tudo para as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que Deus deu o seu Filho para salvar o mundo. Deus deu o seu melhor para salvar o mundo. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Quando a gente olha para a gente diz: eu não mereço Jesus. Eu não mereço. Lembra de Pedro? Na pesca: Senhor, afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Afasta de mim, Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que agora Ele vai para uma cruz. A Bíblia vai dizer que vai para uma cruz agora para quê? Para eu e você ser salvo. Para eu e você não ir para ela. Ele vai ser chicoteado para eu que você não sofra o castigo no chicote. Ele vai ser ferido para que eu e você não seja ferido. Glória. Ele vai ser morto para que eu e você não morra. Não continuemos na morte novamente. Então ele vai ser morto para a porta ser aberta novamente. Nós passamos a ter novamente comunhão com o Pai. Ele vai ser aberto, ele vai ser morto agora para que nós venhamos ter acesso novamente ao nosso Deus e saber como é aquilo de mais precioso que nós perdemos um dia. E nós precisamos saber
saber e descobrir o que nós perdemos um dia. E para que nós viéssemos descobrir o que nós perdemos, era necessário que Jesus Cristo rasgasse o véu do tempo e nós perguntássemos face a face ao nosso Deus: o que foi que eu perdi? Me conte. E Deus começa a contar para a gente. E Deus começa a revelar as grandezas que nós perdemos e que nós passamos a adquirir através da morte do seu filho. Aleluia. Aleluia. Nós tínhamos uma dívida com Deus. E nós sabemos que nós não tínhamos condições de pagar. Sabe por quê? Porque era uma dívida eterna. E homem pecador não tem como subir no céu e pagar uma dívida eterna. Homem pecador não tinha condições de pagar uma dívida eterna a um Deus eterno. Alguém tinha que descer da eternidade para pagar a nossa dívida eterna. Porque o homem terreno, ele não pagaria essa dívida. Então Deus enviou alguém da eternidade para pagar essa dívida. E Jesus veio para pagar essa nossa dívida, porque nós não tínhamos condições. A ira de Deus permanecia sobre as nossas vidas. Era para nos levar ao castigo, era para nos levar à morte, para nos levar ao inferno, sem problema, sem, sabe, era dentro do inferno. A nossa vida era inferno, morte sem fim. E Deus enviou o seu Filho para nos livrar dessa escravidão. A Bíblia vai dizer que Ele se fez maldito para que nós tivéssemos vida. A Bíblia vai dizer que toda morte de cruz era para as pessoas mais malditas, mais terríveis e miseráveis. E Ele se fez maldito por mim e por você. E eu pergunto: nós merecemos Jesus? E Ele se fez maldito por mim e por você. E Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a tua dívida. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que depois, sabendo Jesus que já todas as coisas tinham terminado, para as Escrituras se cumprissem, disse: eu tenho sede. E quando Ele disse: eu tenho sede, quando Ele pensou nesse momento, Ele não estava tomando um copo d'água como o pastor Jonas, não. A Bíblia vai dizer que Ele estava agonizando na cruz por causa de mim e de você. Quando Ele disse: eu tenho sede, Ele estava agonizando, o sangue derramando na cruz, o sangue vertido na cruz, por causa de mim e de você. Quando Ele disse: eu tenho sede, Ele estava concluindo, assinando os papéis para serem rasgados aquela maligna opressão que estava sobre as nossas vidas. E Ele disse: eu tenho sede. Aleluia. E nós? Aleluia. Porque fomos nós, ser humano. E a Bíblia vai dizer no versículo 29: estava pois ali um vaso cheio de água. No momento que ele estava agonizando, precisando de uma ajuda, ele disse: eu tenho sede. Pelo menos nesse último momento, aquele que te deu a vida, aquele que vai te salvar, está pedindo um copo de água para beber no último momento, no último instante. Ele diz: eu tenho sede, me dê um copo d'água. E disse que tinha ali um vaso cheio de água, e eles pegaram um copo d'água e disse: toma uma aguinha, para que você morra em paz. A Bíblia vai dizer que estava ali uma coisa qualquer, cheia de vinagre. Eles não ofereceram o melhor para Jesus Cristo até no momento da dor. Nós não oferecemos o melhor para Jesus Cristo. Nós não oferecemos o melhor para Deus. Nós oferecemos só aquilo que nós achamos que é. Nós oferecemos só aquilo que nós achamos que é bom. Aleluia. E Deus precisa sentir em nós se o que nós estamos oferecendo é verdadeiramente o melhor para Deus. E no momento da angústia nós oferecemos o pior. A Bíblia vai dizer que estava ali posto um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e pondo no caniço e chegaram na boca dele, porque estava alto. Então eles pegaram, colocaram uma esponja na ponta de um caniço, molharam no vinagre e lá em cima apenas encostaram na boca daquele homem sofrido que estava nos salvando. E eles encostaram lá na boca daquele homem sofrido que estava nos libertando. E eles colocaram na boca daquele homem sofrido que estava em ponto de rasgar o véu, para que eu e você novamente fôssemos amigos de Deus. Pois éramos inimigos de Deus. E a coisa mais terrível, amados irmãos, a Bíblia diz: não seja amigo do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, a concupiscência soberba da vida, isso não vem do Pai, mas do mundo. Mas a gente temos o costume de agarrar os soberbos do mundo e desprezar aquilo que o Pai quer para as nossas vidas. Amados irmãos, nós temos o costume de adorar, de querer, de amar
verdade. Porque nós queremos ouvir mais a verdade, que alguém fale a mentira, que alguém fale mais a mentira para a gente do que falar a verdade. E eu quero dizer para você, sabe por que Jesus te amou tanto? Porque ele falou a verdade. O maior amor de alguém que te ama é quando fala a verdade para você, naquilo que você não quer ouvir. A maior prova de amor de alguém que te ama e que te quer bem é quando vê você cheio de falha e ele chega para você e diz: olha, para com isso está fazendo mal, isso vai te ferir, vai te levar à morte. Não aquela pessoa que vê você cheio de defeitos e falha e encobre aquilo para continuar te matando com um câncer ainda, bagunçando a tua vida e levando você à perdição. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que esse homem, aleluia, esse Jesus Cristo, esse Filho amado, esse tesouro mais precioso, ele se entregou por nós. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida, nós não merecemos ele. Porque a gente não merecia. E vou te falar uma coisa, a gente não merecemos. Mesmo com tudo que ele fez, a gente não merecemos. Quer que eu fale com você por quê? Eu vou dizer a você. O véu do tempo se rasgou. E nós ficamos agora face a face com Deus. Mas a gente não respeita Deus. Certo? Antigamente o véu era tampado. E as pessoas clamavam para pedir para que viesse a palavra de Deus quando o sacerdote entrava. Hoje o véu é aberto e a gente não respeita Deus. Hoje Deus está à vista para todos nós. A Bíblia diz que toda a terra está despida diante de Deus. E nós não respeitamos Deus, mesmo sabendo que os olhos dele estão nos vendo. E a gente não valoriza Deus, mesmo sabendo que ele está nos observando todos os momentos da nossa vida. E Deus sabe quando nós batemos no peito dizendo que estamos certos, e Deus diz: você está errado. E Deus sabe quando nós batemos no peito dizendo: eu sou a obra, e Jesus diz: você não é nada sem mim. Nós não respeitamos as coisas de Deus. Mesmo Deus está dando seu filho morto numa cruz, pagado as nossas dívidas, nós vivemos ainda nos nossos pecados, nós vivemos ainda nos nossos delitos, mentindo, falando falso testemunho, com intriga com o irmão, como foi dito aqui em cima do altar, intriga com o irmão, contenda com o irmão, contenda com família. A Bíblia diz: isso não é do Pai, mas do mundo. E se eu e você ainda tem isso em nossas vidas, porque Paulo disse: se vocês ainda têm pensamento faccioso, ciúmes e essas coisas, vocês são do diabo, não de Deus. E tem uma coisa, amados irmãos, o que tem de coisa ruim em cima da gente que precisa ser tirado, e nós achamos que somos os bons, e nós achamos que somos os tais, e nós batemos no peito e dizemos: eu sou vivo, sou cara. Mas quando Deus nos examina, a gente sabemos que somos apenas pó e cinza, e pó e cinza ruim. E nós precisamos melhorar. E nós precisamos, amados irmãos, querer estar mais perto de Deus. E o que Deus quer é uma comunhão com nós. Mas nós não conseguimos atingir essa comunhão, mesmo tudo sendo feito, mesmo tudo que Jesus Cristo fez na cruz, mesmo ele tendo pagado a nossa dívida, mesmo ele tendo purificado dos nossos pecados, ele tendo purificado toda a igreja, todo o pecado. O homem volta a pecar, o homem volta a mentir, o homem volta a roubar, o homem volta a ferir, machucar, o homem volta a ter contenda, ódio, facção contra seu próximo. Mesmo ele tendo perdoado, limpado o homem volta a criar novamente sobre as suas vidas fardos e fardos e fardos enganosos, de mentira, de falha e de coisas ruins, que vai simplesmente distanciando ele de Deus. E às vezes a gente diz: por que eu não sinto Deus? Porque o que você carrega é coisa que te oculta aos olhos de Deus. Então tem coisas em nossa vida que precisamos avaliar, para que nós possamos chegar diante de Deus. A Bíblia diz: chegar diante de Deus com uma verdadeira confissão de fé, sabendo que Ele sabe os que são e os que não são. E a Deus ninguém engana. Você pode enganar a Jonas, a seu irmão, seu vizinho da esquerda, da direita, ao pastor, mas a Deus, amados irmãos, ninguém consegue enganar. Porque, como eu falei agora, a Bíblia diz que os olhos dele vêem toda a terra, e nós estamos despidos diante dele.
Nós não enganamos. Tem um colega meu, um irmão, que ele fala que Deus vê uma formiga preta num parto preto dentro de um saco de carvão. E ele vê. Sabe por quê? Como foi lido aqui nessa noite, a Bíblia vai dizer que o salmista disse: se descemos as trevas, ele está lá, porque as trevas e a luz para ele é a mesma coisa, não tem diferença. Se subimos ao céu, ele está. Se estamos lá distante para longe dos nossos oceanos, ele está. Quem se ocultará dos olhos de Deus? Mas o homem se acha, se oculta. Em seu coração guarda contenda, mágoas, rancores. E isso precisa ser arrancado de nossas vidas. E eu pergunto, nós merecemos Jesus Cristo? Nós merecemos Ele? Mas se nós não merecemos, precisamos melhorar para merecermos. Nós precisamos merecer Jesus Cristo. Nós precisamos merecer Jesus Cristo. Como Jonas? Olhando para a cruz, vendo o que Ele fez, vendo o sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas, e vendo tão grande amor de Deus, enviando o seu Filho para nos salvar, a gente vamos avaliar, e a partir desse momento vamos dizer: agora eu vou passar a merecer o meu Jesus Cristo. E eu vou agora avaliar tudo que Ele fez, e vou querer Ele de maneira que Ele me quis. A gente vamos querer um santo, Ele quis um profano. A gente vamos querer o tudo, Ele quis aquilo que não valia nada. A gente vamos querer a vida, Ele quis aqueles que estavam mortos. Aleluia. Ao quais, pela sua morte, estamos aqui nessa noite, vivos. Aleluia. E a sua vida, aleluia, você só está vivo por causa de Jesus Cristo, por causa do que Ele fez, porque senão nós não estaríamos aqui nessa noite, não estaríamos. Mas aprove a Deus ter dado o seu Filho amado para morrer no nosso lugar, para ir numa cruz, para ser crucificado, pregado, mas ressuscitou no terceiro dia, para dizer: viva, porque eu vivo. Aleluia. Aleluia. Está consumado, está pago. Não tenha mais medo, não sofra mais. É o que Jesus diz no momento que Ele diz: está consumado. Ele diz: não sofra mais, não tenha mais medo, não fique triste, não se angustie. Eu paguei, vocês não temem mais nada, vocês não devem nada. Mas o homem passou, depois de tudo isso, a adquirir dívidas sobre as suas vidas. E essa dívida muitas vezes tem levado muitos crentes da presença de Cristo à morte novamente. Muitas pessoas que alcançaram o dom celestial hoje já estão morrendo sem o dom novamente. Pessoas que foram cheias do poder de Deus hoje estão descendo à sepultura secos e vazios, sem nada. Pessoas que estavam cheias do poder de Deus, cheias da graça, que pregavam a palavra, que pessoas se rendiam, hoje estão descendo à sepultura secos e vazios, falhos, pecadores e cheios de defeitos. Por quê? Não, aleluia, que quiseram para a sua vida, não quiseram dar valor àquilo que foi feito na cruz. E nós precisamos valorizar o sacrifício da cruz. Nós precisamos valorizar o que Deus fez por nós. Nós precisamos valorizar o que Jesus Cristo foi capaz de fazer. Ninguém seria capaz de fazer por nós o que Ele fez. Avalie, valorize e passem a merecer. Passamos a merecer Jesus Cristo. Eu e você precisamos passar a merecer Jesus Cristo. Olhar para a cruz, o sacrifício que Ele fez. Não ir em toda bagunça, em todas as coisas, mas acreditar somente na cruz. Olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Não dobra a tua visão para qualquer outro canto, não para a direita nem para a esquerda, mas dobra somente a tua visão para a frente, para Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Se você fazer isso, você com certeza vai passar a merecer Jesus Cristo. Se você fizer isso, e se Jonas vier aqui outra vez e dizer: você merece Jesus Cristo, você vai dizer: eu mereço. Glória a Deus. Porque você está se santificando, se guardando para Ele. Porque você está acreditando naquilo que foi feito, pegando aquilo para a sua vida. Você está sendo grato a tudo aquilo que fez e quer fazer o mesmo por alguém. Aleluia. E a Bíblia diz que não há amor maior que quando a gente dá a vida pelo nosso irmão. E ninguém é capaz de dar a vida pelo próximo. Ninguém é capaz de dar a vida pelo outro. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus deu a vida por mim e por você, quando eu e você não valíamos nada. Ele perdoou os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos delitos.
e nos tornou novos novamente. E outra coisa, nos apresentou agora diante de Deus. Agora, a Bíblia vai dizer que nós temos livre acesso para entrar, sabe aonde? Aonde nós éramos incapazes de entrar. Meu presbítero, sabe onde era que nós éramos capazes de entrar? No Santo dos Santos. Mas agora a Bíblia diz que pela morte de Jesus Cristo, nós entramos, temos acesso livre ao Santo dos Santos. Agora nós vamos diante de Deus e fala: Deus, eu estou aqui e Ele está pronto para me ouvir. E você me perdoe e Ele te perdoa, porque Ele está te ouvindo hoje. Antes Ele não te ouvia porque você tinha se separado dele, estava distante dele, afastado dele. Mas hoje Ele te ouve, hoje Ele te ouve. E você só precisa olhar para a cruz e dizer: eu quero merecer Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele me mereceu quando eu não valia nada. Porque Ele me quis quando eu não quis. Porque Ele me sarou quando eu estava ferindo Ele. Porque Ele enxugou minhas lágrimas quando eu estava fazendo Ele chorar. Porque Ele me deu água quando eu dei vinagre para Ele beber. Porque Ele cicatrizou as minhas feridas quando Deus estava derramando o seu sangue na cruz. Glória a Deus. Porque Ele olhou para mim com um olhar de misericórdia quando eu desprezava e dizendo: crucifica. Então eu preciso valorizar esse Deus na minha vida e dar valor ao que Ele fez por mim. Amém? Essa é a mensagem que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, me deu nessa noite, para mim e para você. Passe a merecer Jesus Cristo a partir de hoje. Olha para a cruz, olha para o sacrifício que Ele fez, olha somente para Jesus Cristo e passa a valorizar o que Ele fez. Passa a sentir prazer e amor e compaixão e emoção e tudo de bom por aquilo que Ele fez. E tome para a sua vida, guarde no seu coração e diga: eu agora mereço Jesus Cristo. Amém? Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja?